Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um EBD Online e nesta oportunidade estamos começando o segundo trimestre de 2024, que é a lição juvenis. E nessa oportunidade iremos aprender aqui sobre os profetas, conhecendo os livros dos profetas. E eu queria aqui dar um panorama da lição no geral, no todo aqui, bem rápido. A lição 1, conhecendo os profetas maiores. 2, Deus contava com Isaías. Lição 3, Jeremias, onde buscar coragem. Lição 4, Ezequiel, um jovem com visões. Lição 5, Daniel, Deus controlando tudo. 4, 6, conhecendo os profetas menores. Lição 7, Oséias e Joel. 8, Amós e Obadias. 9, Jonas e Miqueias. 10ª, Naum e Abacuque. 11, Sofonias e Ageu. 12, Zacarias e Malaquias. 13, a profecia na atualidade. Essa será, meus irmãos professores, não é, a nossa lição primeira lição, a lição do trimestre de 2024, né, falar sobre os profetas maiores e os profetas menores. Gente, só para a gente entender aqui, eu queria fazer uma pergunta, para você até perguntar para a sua sala. Existem profetas maiores e menores de fato? Por que essa divisão de profetas maiores e menores? Será que Deus iria considerar uns e outros não? Será que Deus faz acepção de pessoas? Porque de fato existe essa divisão. Gente, não existe profeta maior e muito menos profeta menor. O que existe de fato são pessoas usadas por Deus, né, que se entregaram para que Deus pudesse usar de alguma forma. E por que, Arthur, existe essa divisão de maiores e menores? Meus irmãos, é simplesmente por uma questão de quantidade literária, de livro, né, da quantidade de escrita da literatura. Né? A quantidade de conteúdo, a gente observa que Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, a quantidade do livro ela tem uma espessura maior porque aconteceram vários fatos. E a gente observa de Oséias a Malaquias, são bem pouquinha a escrita. Por isso, a diferença de maiores e menores, ou seja, é só uma distinção de literatura, mais nada. E a lição aqui, vou só falar a referência do livro, está escrito em 2 Reis, no capítulo 17, que onde vai falar aqui a respeito do período ali dos 70 anos em Babilônia. E essa lição, gente, ela é muito importante também, a gente tem que observar esse ponto, que essa lição, ela tá uma lição assim, digamos que bem teológica. Como assim, Arthur? A gente necessita de fato de buscar um conhecimento teológico mais aprofundado, digamos assim, a gente que é professor, para passar um conhecimento. A do trimestre passado, que ainda vai se findar, não é tanto digamos, eu tenho que buscar por essa linha, né? Mas essa lição ela precisa, até quando a gente vai fazer teologia, quem fez o básico, o bacharel, ele entende que isso é uma cadeira, né, de teologia, que é os profetas maiores, os profetas menores, e que estão na divisão da Bíblia. A gente observa que a Bíblia está dividida em algumas quantidades de livros, digamos assim. Tem o Pentateuco, né, de Gênesis a Êxodo, os históricos, os poéticos, e toda essa divisão, até chegar também os profetas maiores e menores. Os profetas maiores sendo 5, né, de Isaías a Daniel, e os menores são os 12 livros. A importância aqui, o primeiro ponto vai falar sobre a importância desses profetas. Meus irmãos, vê só, qual era a importância desses profetas naquela época? A gente observa que esse período onde a lição ela vai focar, que é o período ali de 70 anos, o povo ali que foi levado cativo para a Babilônia, e que na verdade é o período dos 70 anos, necessitava assim de que Deus pudesse usar uma intervenção divina, digamos assim. Então, o que é que acontece? O profeta, esse nome profeta, que quer dizer aquele que fala no lugar de alguém, ou porta-voz, não é?
que é o porta-voz de Deus, na realidade, aquele que fala o que Deus ele manda, o que Deus ele quer, diferentemente do sacerdote que pega o que é do povo, né, e vai levar para Deus. O profeta pega de Deus e vai levar para o povo. E naquele período, se precisava assim, se fazia necessário Deus falar com o povo. E o que era o que ele fez ali? Levantou esses profetas. E a gente observa ali que nesses profetas que apareceram na história, vários profetas vão surgir sendo usados por Deus, trazendo uma palavra. Uns, a gente vê que eles têm dois tipos de mensagem, digamos assim. Um era mais cobrando ao povo. A gente observa, por exemplo, Elias, que bateu de frente com o sistema, né, foi perseguido pela esposa de Acabe, né, enfrentou ali os 800 profetas de Baal e foi perseguido. Eles batiam de frente com o sistema. Enquanto também aquele que tinha uma mensagem era mais flexível. Por exemplo, Ageu, que vai falar a glória da segunda casa era maior do que a da primeira. Então, eles tinham basicamente essas duas mensagens, uma de consolo e uma mais ali sendo que houvesse mais uma cobrança ali da parte de Deus. No segundo ponto aqui, gente, uma introdução bem rápida aqui, que eles apareceram nessa época dos 70 anos ali na Babilônia, né, surgiram nessa época e marcaram aquela época ali. A gente observa que Isaías, por exemplo, profetizou a maior parte das profecias de Isaías referente a Jesus, ao Messias, né, a Cristo, até porque o nome dele também vai falar o profeta messiânico, né, porque profetizou a maior quantidade de profecias relacionadas a Jesus, a Cristo. Isaías 53, por exemplo, quem nunca pregou, nunca deu estudo sobre essa passagem que está falando ali, né, quem deu crédito à nossa pregação, e ele começa ali a falar, né, a trajetória do Messias. E Jeremias, por exemplo, aquele jovem que disse que não tinha coragem, profetizou durante um bom tempo. E a época que ele viveu, Jeremias, por exemplo, o cenário que ele viveu, foi um cenário tão difícil, professores, tão complicado, que ele escreve Lamentações de Jeremias. E por que ele escreve isso aí? Por conta do cenário que ele viveu, que foi tão caótico e tão difícil. Então, para você ver a importância que o profeta ele tinha de passar uma mensagem ali para o povo, mesmo sendo uma mensagem muitas vezes dura, como no caso de Ezequiel, por exemplo, que Deus disse a ele, Ezequiel, falem que ouçam ou que deixam de ouvir. Fale porque são casa rebelde. Então imagina, não é? Ele falar uma palavra dura para o povo, ou uma palavra mais flexível, mas era Deus ali falando com o povo. Imagina se não tivesse os profetas, o boca de Deus. Não é? Até a gente, eu até aplico aqui para a nossa vida. Se a gente não falar, se a gente não pregar a palavra, se a gente não anunciar o evangelho, né, o que será, né, do nosso próximo, da nossa família, do nosso vizinho, do nosso amigo? Então há uma importância muito grande da existência do profeta, né, naquele período, porque ele estava ali passando uma mensagem de fé, de esperança, de correção e dando um norte ali para o povo. Para finalizar, a estrutura dos livros aqui no terceiro ponto vai falar do que eu já passei aqui na Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Ele tinha esse dom, né, que Deus tinha, até chamado também de vidente, porque anunciava as coisas futuras que iriam acontecer. E também a gente observa que o profeta Samuel, que também foi profeta, né, passava uma influência tão pesada, né, tão forte para as pessoas, o profeta, que quando ele chegava em algum lugar, perguntava a Samuel, Samuel, a tua vinda é de paz? Por conta do que ele falava. Ele tinha uma credibilidade, né, passava para o povo essa credibilidade, e também tinha uma credibilidade muito grande com Deus, ao ponto das pessoas terem medo da mensagem dele. O que é que vem aí? Porque, de fato,
se ouvissem um profeta falar, sabiam de fato que era Deus que estava falando e alguma coisa iria acontecer ali. Então, gente, essa lição desse trimestre é uma lição muito boa, que a gente vai aprender muito com ela, porque vai falar aí desses profetas maiores e menores, que não tem profetas maiores e menores, né? A gente aprendeu aqui. É só uma divisão literária para a gente saber a quantidade de escritas que um tem, tem mais histórias, digamos assim, do que os outros, mas todos são importantes para tiver a sua parcela de cooperação, para que o povo de Deus fosse abençoado, escutasse a voz de Deus. Então, leia, você que é professor, leia. Tem livros aí muito bons que você pode estudar a respeito dos profetas maiores e menores para passar um bom conteúdo para o seu aluno. Que Deus abençoe o seu trimestre e que Deus abençoe a sua aula. Em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.